de curar. O dom de curar, que era o dom de fazer isso que Jesus fez, tomar pela mão, repreender a febre, levantar, curar na hora, imediatamente, completamente, curar todo tipo de enfermidade. Isso é o dom de curar. Jesus tinha o dom de curar, como Filho de Deus. Então, o dom de curar, ele parece que ficou restrito a Jesus e aos seus apóstolos e associados, durante o período da transição da antiga aliança para a nova. Cada vez que eles determinavam a cura, a pessoa que tinha um dom de curar, quando ela determinava a cura acontecia. Não há nenhum caso registrado no Novo Testamento de que Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo comandou uma cura e ela não aconteceu. O apóstolo falava, dizia, e a cura acontecia na hora e completamente. Eu estou falando aqui de cego, coxo, aleijado, surdo, mudo e muitos que nem tinham fé. Como, por exemplo, aquele aleijado sentado na porta do templo de Salomão, conhecido da cidade toda. Pedro e João passaram ali na frente dele, indo para o templo orar, dezenas de vezes. E num dia Pedro sentiu que estava na hora de curar aquele homem. E o homem olhou para eles querendo o quê? O que é que o homem disse? Eu tenho fé, quero ser curado. Não, o homem pediu uma esmola, que era o que ele fazia todo dia. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que nem esperava ser curado, não estava nem pensando nisso, pula sobre os seus pés e entra saltitando no templo com os dois apóstolos. Esse é o dom de curar. Então ele parece ter ficado restrito a Jesus e aos apóstolos e alguns associados. Obviamente, depois dos apóstolos, não apareceu ninguém na história da igreja com esse mesmo poder. A gente lê a história da patrística, dos homens de Deus, aqueles grandes mártires, homens de fé, os apologetas. Nós lemos a história da reforma protestante, Lutero, Calvino, Zwingli, homens de Deus. Nenhum deles fez absolutamente nada parecido com isso. Lemos a história das missões com Hudson Taylor, por exemplo, e grandes outros missionários que foram para lugares distantes. Nenhum deles fez esse tipo de coisa. Lemos de George Whitefield, John Wesley, Hudson Taylor, Spurgeon, Moody, grandes homens de fé. Nenhum deles fez absolutamente nada semelhante a isso. Parece que o dom de curar estava realmente ligado à pessoa de Cristo e dos apóstolos, porque o alvo era mostrar, autenticar a chegada do Evangelho, o nascimento da igreja, o início da nova era, aquela transição do Antigo Testamento para o Novo. Era preciso mostrar que era Deus que estava por detrás de Cristo e dos apóstolos. Por isso, estes grandes sinais e prodígios acontecidos ali. O que seria o dom de curar hoje? Por exemplo, se alguém tivesse o mesmo dom de Cristo e dos apóstolos, essa pessoa seria capaz de impor as mãos sobre os doentes e ordenar cura em nome de Jesus, e as pessoas ficariam curadas imediatamente de qualquer doença que fosse. AIDS, síndrome de Down, problema mental, deformidade, pessoa aleijada, coxa, cega, surda, muda. Vocês não acham que se tivesse alguém com esse dom, já estaria na capa do Jornal Nacional, do Globo, do Estadão, ou no noticiário do Jornal Nacional? Alguém que pudesse ir no hospital, traga todos os doentes aqui. Mas não tem. Quando esse dom se manifestava, as multidões vinham. As multidões vinham. Mas nós não vimos isso. O que ouvimos são pessoas, né, se dizendo curandeiros, marcando reunião de cura e de libertação, de pessoas que a gente não conhece, nunca viu, não sabe, geralmente é de coisa interior, né? E às vezes acontece, às vezes não acontece, e enfim. Mas o dom de cura, ele não deixava dúvida. Era óbvio, era claro, a ponto das multidões virem para serem curadas. E não dependia da fé dos doentes, porque hoje em dia acontece assim, não é? Pessoa que diz que tem um dom de curar, ora pela pessoa, a pessoa não fica boa e diz que faltou fé no doente. Sim, mas muita gente que foi curada por Jesus não tinha fé, não queria nem cura, estava nem pensando nisso. Jesus uma vez chegou para o homem e disse, você quer ficar bom? Lembra da história? Do paralítico às margens da piscina de Siloé? O homem disse, eu não tenho ninguém para me jogar na água. O homem não tinha nem ideia quem era Jesus. Não tinha fé nenhuma em Jesus. Jesus cura o homem apesar disso. O
O que devíamos fazer então, queridos, quando nós ficamos doentes? Primeiro, orar para que Deus nos cure, sem dúvida. E eu creio que Deus responde a orações. E Deus, em resposta às orações, Ele pode curar soberanamente. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagres hoje. Não estou dizendo que Deus não cura hoje. Eu estou dizendo que o dom de curar, pessoas com o dom de curar, como Jesus e os apóstolos, parece ter ficado restritas àquele período. Nós não sabemos, não vemos, não conhecemos, não há registro de pessoas que têm o mesmo poder curador de Jesus e dos apóstolos nos dias de hoje. Então nós podemos orar. Segundo, usar os meios que Deus permitiu, como remédio, medicina, ciência. O que Deus colocar à nossa disposição, nós devemos usar, orando sempre para que Deus abençoe aquelas causas, aqueles meios. Entender finalmente que Deus usa as doenças para nos fazer crescer espiritualmente e para outros propósitos que nem sempre nós sabemos. Nós podemos orar por cura e de repente a vontade de Deus é que nós o glorifiquemos através daquela doença, como foi o caso do espinho na carne do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes para que Deus tirasse, e Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus nos conceda graça, irmãos, para vivermos uma vida de fé e confiança no nosso Salvador e submissos à vontade dEle em todas as situações, inclusive nas doenças.